Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de algo que eu estive pensando essa semana. Então, eu queria falar a respeito do ego espiritualizado. Como que é isso, né? Então, eu queria falar a respeito de uma das armadilhas do ego. Quando nós começamos a trilhar o caminho espiritual, nós temos a falsa compreensão de que só porque eu escolhi trilhar um caminho espiritual que eu devo estar sempre contente, feliz, alegre, sorridente, em paz. E isso não é verdade. Porque, veja, nós não estamos falando, né? Eu acho que quando nós começamos a trilhar o caminho espiritual, nós começamos a partir do ponto onde nós estamos. E o que eu quero dizer com isso? Então imagina que nós vivemos a vida inteira eu acreditando que eu sou a Juliana, a personagem, com toda a minha individualidade, com todas as minhas características pessoais, com toda a minha historinha, então eu passei a vida inteira acreditando nisso. E de repente eu me abro à possibilidade de que talvez eu não seja esse ser individual separado e talvez eu seja um ser espiritual. E aí, nesse sentido, né, eu preciso mudar, não que eu precise mudar, mas que a minha busca toda vai começar automaticamente a mudar. Por quê? Porque até então eu estava tentando satisfazer o meu ser individual separado, ou seja, toda a nossa busca é a respeito disso, né? Em buscar aquilo que dá prazer e evitar aquilo que traz dor. Porque eu acredito que esse é o caminho para a paz. Então, porque para o ser personagem individual isso faz todo sentido, porque nós buscamos experiências de paz. E nós não compreendemos que o que se deve buscar, e na verdade aí nós vamos entender também que não é um buscar, é um desconstruir daquilo que eu acredito que eu sou, né? É não uma experiência de paz, e sim a paz em mim, que a tudo abrange. E aí, nesse sentido, de maneira equivocada, muitas vezes nós começamos a jogar o que eu chamo do jogo do contente. Então, é aquela coisa, não, mas eu sempre tenho que olhar a coisa pelo lado positivo, né? Então, olha, talvez eu já tenha mencionado isso aqui, mas foi um livro que me marcou na minha adolescência, ou pré-adolescência, não sei se vocês já leram esse livro, que é o Poliana. E o Poliana contava a história de uma menina que era muito pobre, filha de um missionário, e ela sempre arrumava um motivo para estar contente. Então tudo tinha um lado bom para ela. E eu me lembro assim perfeitamente de um trecho do livro em que o pai dela, né, missionário, recebia doações e essas doações vinham num vagão de trem. E aí ela estava junto com o pai dela esperando na estação, né, pelas doações, e ela tinha expectativa de que tivesse uma boneca no meio das doações. E quando ele abriu o vagão, não tinha uma boneca, mas tinha uma muleta. E aí ela falou, e aí ela ficou naquele fato em si, ela sempre era muito boa em encontrar um motivo para ser feliz. E naquele fato em si ela demorou um pouco, e depois ela falou, já sei, eu posso ficar feliz porque eu não preciso usar as muletas. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que nós conscientemente queiramos, né, buscar outras coisas para nossa vida, então eu falo, os bens materiais não vão me trazer felicidade, aquele amor que eu considero romântico também não vai me trazer felicidade, apesar de racionalmente, né, saber disso, existem aqui alguns entraves ou algumas coisas que eu ainda não tô disposta a abrir mão. Então, né, quando todo caminho, muitos caminhos espirituais, né, nesse caso, eu sou estudante de um curso em milagres, como vocês já sabem, então se diz que o mundo é uma ilusão e que ele é uma simples projeção da minha própria psicologia, da minha própria mente, daquilo que eu acredito, eu vejo projetado no mundo, porque é isso que eu quero ver no mundo. Mas e aí, quando a gente começa nesse processo de desapegar do que está acontecendo no mundo, o que é ruim, né? O que eu considero ruim, aquilo que traz sofrimento, então eu consigo até conceber a ideia de que de repente o sofrimento não é real. Então assim, eu estou escolhendo o sofrimento, mas não é real e eu posso abrir mão disso. O difícil mesmo é a gente conseguir abrir mão das coisas que são o símbolo de alegria e de felicidade. E um deles, por exemplo, né, eu assisti um vídeo maravilhoso esses dias
E um deles, por exemplo, é esse pensamento, essa crença de que nós só podemos ser felizes em pares. Então nós acreditamos que nós precisamos de um par, de uma dupla, de um parceiro, porque se não for assim, não existe a possibilidade de felicidade, você já viu? Então as pessoas falam assim, com quem será que fulano tá? Nossa, tá sozinho tanto tempo, o que aconteceu? Tem problema, né? Então assim, existe uma crença muito forte disso. E aí o que eu quero dizer com tudo isso, né, com relação a enganação, ao truque do ego, é que muitas vezes nós jogamos o jogo do contente e ao invés de o caminho espiritual ser um caminho para que nós olhemos para dentro, muitas vezes nós começamos, ao contrário disso, olhar na direção oposta, ou seja, eu não quero mais identificar dentro de mim nenhum tipo de desconforto. Então, ao invés de olhar para o desconforto ou para qualquer sensação que eu tenha, eu começo a achar que não, tá tudo bem, eu estou lidando muito bem com isso, porque na verdade eu tenho muito medo de olhar para isso. E outra coisa que eu queria dizer a respeito disso é com relação à crença. Então, como eu disse, racionalmente, eu falo, não, tudo bem, eu não acho que nós precisamos viver em par, por exemplo, para sermos felizes, né? E eu não percebo que todo o meu esforço é neste sentido. Então eu falo assim, não, mas olha, relacionamento para mim não é importante, porque eu sei que não tem nada a ver, que o meu caminho de aprendizado não necessariamente é nesse sentido, mas por outro lado eu tenho uma crença aqui que está guardadinha num cantinho, né, ali escondido de mim, onde se eu for mesmo fazer um autoexame minucioso, eu vou perceber que lá dentro da minha mente, num cantinho bem escondido, existe um sentimento ou uma crença de que eu preciso das pessoas para ser feliz. Então, eu nem sei assim como trazer uma fórmula mágica para que a gente não se pegue nessa armadilha, mas assim, o que para mim funciona é começar a perceber qualquer tipo de desconforto. Então eu costumo dizer assim que não existe raivinha, raivona, raiva média, né? Mais ou menos, existe raiva. Então assim, qualquer tipo de raivinha é raiva. Ou seja, é alguma crença que eu ainda não estou preparada para abrir mão. Então nesse caminho mesmo, o caminho é sempre para dentro, nunca a causa do meu sofrimento ou da minha alegria está do lado de fora. Então era só isso que eu queria falar hoje, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê.